irmãos. 1 João capítulo 4, irmãos. Hoje faltou bastante irmãos, né? Estou sentindo a falta aqui de bastante irmãos. O Espírito Santo abençoe cada um. Ajude em tudo, né, irmãos? Irmãos, nós não temos muitos motivos para estar aqui, não. Os motivos que nós temos para estar aqui, para seguir adiante, são poucos motivos, mas são motivos fortes, né? A salvação, muitos não conhecem a salvação, muitos não pleiteiam a salvação. E nós conhecemos a salvação e por ela nós seguimos adiante, por ela nós enfrentamos as coisas, né, os obstáculos que vêm, e não são poucos, são muitos obstáculos. Então nós não temos motivos carnais, motivos terrenos, humanos, para estar aqui, irmãos. Não temos, porque as promessas, elas são espirituais. As promessas, elas são eternas, elas são celestiais, não são promessas terrenas, não são palavras terrenas, não são palavras de conforto para a carne de nenhum de nós, não são palavras de consolo para a nossa carne, pelo contrário, irmãos, são palavras que matam a nossa carne, mas que vivifica nosso espírito, irmãos. Então, não é para todos, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O que isso quer dizer, irmãos? Que poucos são aqueles que são separados do mundo, que são trazidos para o reino, introduzidos no reino. São poucos, porque as pessoas elas querem um entendimento terreno, querem promessas terrenas, querem coisas visíveis, e o Evangelho não tem isso a nos oferecer. A palavra de Jesus não tem isso a nos oferecer, então nós não temos muito motivo. Aqueles que trabalham pela obra não têm motivos terrenos para trabalhar pela obra. A gente vê o irmão, quando ele não está na obra, né, ele é incentivado a estar na obra, não é assim, irmãos? Né, os irmãos estão começando a louvar agora, glória a Jesus. Então a própria igreja incentiva eles a estar louvando, tem que louvar, tem que trabalhar na obra, Chega uma hora que isso acaba, chega uma hora que só resta mesmo as tribulações, irmãos, só as lutas, e incentivo não vai ter nenhum. Né? Aí esse que foi incentivado a estar na obra vai ter que permanecer na obra, olhando para quem, irmãos? Só para Jesus, só para o chamado. Eu fui chamado para essa obra, então eu vou permanecer, eu vou lutar por ela, eu vou lutar por esse ministério e pronto, acabou. E segue adiante, é assim. A mesma coisa são os irmãos. Quando alguém vai evangelizar alguém, não incentiva a pessoa a prosseguir, irmãos? Não é assim? Fala a verdade para a pessoa, incentiva ela. Não, você tem que vir para Jesus, você tem que seguir adiante. Jesus é bom, Jesus é ótimo. Jesus, não é assim? E recebe aquele incentivo da pessoa que evangelizou. E depois chega uma hora que a pessoa que evangelizou já não vai estar mais incentivando. Por quê? Porque essa pessoa já está no caminho. E aí vai restar o quê, irmãos? Lutas e tribulações. E pronto, e vai ter que seguir adiante, vai ter que batalhar pela fé. 1 João capítulo 4, versículo 7, irmãos. Aqui o título, na minha Bíblia aqui, Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Versículo 7. Amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de quem, irmãos? De Deus, o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, é amor. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então nós vivemos por quem, irmãos? Nós vivemos por Jesus. A palavra fala que a nossa vida está escondida com ele. Então nós vivemos por ele. A vida que nós temos não é nossa, é dele. Então o alimento que nós recebemos é do mundo, irmãos? Não. O incentivo é do mundo? Não. O incentivo é de quem? É da parte dele. A graça é derramada sobre nossas vidas. O entendimento que nós recebemos, a água, o alimento, é dele, irmãos. Vem dele, né? E aí diz aqui, ó, versículo 10. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E o que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que eu tenho que amar. Não é isso? Eu tenho que amar. Eu não tenho que cobrar amor. Então Deus, irmãos, Jesus, né? Deus, ele enviou seu Filho único. Para quê, irmãos? Para nos amar. Ele já nos amava. Ele enviou o Filho para quê? Para nos amar do começo ao fim, irmãos. Jesus, quando ele veio, ele amou os discípulos do começo ao fim. Então ele guardou a vida dos discípulos ali do começo ao fim. Ele se entregou, irmãos, Jesus, como homem. E nós? Nós também, como homens, filhos de Deus, nós devemos expressar o amor de Deus. Nós devemos amar. Nós não podemos cobrar o amor. Ah, mas o fulano não me ama. Ah, mas o ciclano não me ama. Ah, mas... Não é isso, irmãos. Assim como ele nos amou. Então, não foi nós que amamos a ele. Ele nos amou primeiro. E hoje só tem uma forma de eu expressar o meu amor por Deus. Só tem uma forma de eu provar que eu amo a Deus. E está dizendo aqui. Aí diz aqui, ó.
Versículo 11, ó. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, quer dizer, Salvador de todos os homens. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor. Aqui é o medo, né, irmãos? O medo. Na caridade não há medo, mas a perfeita caridade lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e rejeita seu irmão, aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então aqui, irmãos, a palavra, João aqui deixa bem claro para nós, que não tem como eu dizer, eu amo a Deus e eu não amo meu irmão. É impossível isso daí. E não tem como eu amar o meu irmão se ele me amar. Então, se o meu irmão me amar, eu amo ele. Se ele não me amar, eu não amo ele. Não foi assim que Jesus fez. Jesus, ele veio e se entregou. Jesus veio e nos amou. E automaticamente, irmãos, aquele que é filho dele vai amar a ele. E se ama ele, ama o irmão. Se não ama o irmão, não tem como dizer que ama ele. Então, tem coisas, irmãos, tem coisas que a palavra ela esclarece para nós muito. É muito claro, irmãos, muito claro. Mas nós não podemos deixar a nossa carne nos conduzir para o caminho errado. E o cristão não é. O cristão não pode ser como no mundo. No mundo, irmãos, no mundo é assim. Se a pessoa fizer o bem para mim, eu retribuo. Se a pessoa virar a cara para mim, eu viro para ela. Pronto, acabou, irmãos. Não é assim. No mundo não é assim. No mundo você tem valor enquanto você tem alguma coisa a oferecer, não é, irmãos? Não é assim. Ou não é assim, irmãos? Todos nós já passamos por isso no mundo. Em algum momento da nossa vida, nós tínhamos algo a oferecer e nós éramos honrados. Não era assim, irmãos? Pode ser na escola, no trabalho, onde for. Aquela criança que vai para a escola e o pai dá dinheiro para ela ir na cantina da escola. Ela não está cercada de amiguinhos? Não está, irmãos? Experimenta mandar uma criança para a escola com R$100 todo dia. Ó, filho, isso aqui é para você torrar na cantina na hora do recreio, tá? Torra lá com seus amiguinhos. Irmão, vai estar cercado de amiguinhos. Agora tira o dinheiro dele. Acabou. Aqueles amiguinhos já vão sair fora. Irmãos, a nossa vida no mundo era assim. No mundo, enquanto você tem alguma coisa a oferecer, as pessoas te prestigiam. As pessoas estão ali te honrando. Quando você não tem nada a oferecer, acabou. E no reino de Deus é diferente. Jesus vem nos ensinando através da sua palavra que nós, como irmãos, nós devemos honrar muito mais aquele que tem falta de honra. A palavra compara a igreja de Cristo como um corpo humano. E o corpo humano tem os membros. Então, se você pegar o seu dedinho, que ele é fraco, é mais fraco que os outros, então você vai honrar muito mais ele, porque ele é fraco. Você não vai pegar peso com ele, irmãos, porque você sabe que ele não pode suportar. Não é assim? É assim. Então, nós honramos os membros do nosso corpo. Aquele que tem menos honra, nós honramos muito mais. Assim também são os irmãos. Quando nós olhamos para os irmãos, a palavra é uma só para todos. A palavra é uma só, irmãos. Para mim, para o cooperador Denis, para cada um dos irmãos, a palavra é a mesma. A instrução de Jesus é a mesma. Os mandamentos dele são os mesmos. Aí eu pergunto para os irmãos, os mandamentos de Jesus, todos os mandamentos, quantos mandamentos são, irmãos, os mandamentos de Jesus? Aí os irmãos podem falar assim, tem muito mandamento, ele manda isso, manda aquilo, realmente, tem muitos mandamentos. Mas ele fala assim, o único mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós os outros vos ameis, pronto. Então esse mandamento aí, irmãos, ele resume tudo aquilo que ele vem ensinar. Tudo se resume nisso daí, pronto, acabou, irmãos. Mas ele vem nos ensinando através da palavra em muitas áreas de nossa vida, ele vem ensinando demais. Mas os ensinamentos dele, os mandamentos dele, é para nos condenar ou é para nos salvar, irmãos? Para nos salvar. A palavra de Jesus, ela vem gerando em nós novas criaturas. Por isso que a palavra é uma para todos. Não importa, irmãos, a estatura do irmão ou da irmã. Não importa se o irmão ou a irmã tem uma vida espiritual de 1 ano, ou tem uma vida espiritual de 10 anos, ou de 20 anos, ou de 100 anos. Não importa. Não importa se é pequeno na fé, se é grande na fé. A palavra é a mesma. Então a palavra vem dizendo, o certo é isso. E aquilo é uma semente que é lançada. Lançada em nossos corações, ela deve frutificar, irmãos. Mas e se demorar para frutificar aquilo? O que nós fazemos? Nós condenamos? Condenamos?
Não. Não, irmãos. Nós continuamos semeando. Nós continuamos regando. Não é assim? Irmão, se eu plantar uma semente na terra, se eu plantar uma sementinha de alface e demorar 2 meses, não vingar nada ali, alguma coisa está de errado, não é, irmãos? Alguma coisa está de errado. Mas a semente que é semeada em nós não é uma semente de alface, não é uma semente de goiabeira, não é nada disso, irmãos. É espiritual o negócio. Então Jesus, ele espera que isso venha frutificar. Ele espera que essa semente venha brotar. Aquele que semeia, ele semeia com esperança. Aquele que rega, ele rega com esperança. Porque é uma semente que ela pode brotar hoje, ela pode brotar amanhã, ela pode brotar daqui 10 anos. Então, eu sempre falo para os irmãos, daquilo que é pregado aqui, irmãos, se eu, o cooperador Denis, o Vitor, se a gente pensasse em tudo que a gente pregou e tudo que a igreja vive, nós não pregaríamos mais. Tem assuntos que nós batemos ali na tecla, aí a gente olha para um, não vive, olha para outro, não vive, olha para outro, não vive, é assim, não é? Mas e aí, você desanima por isso? Você não prega mais? Não, você continua pregando. Por quê? Porque a esperança é de que uma hora venha frutificar. Uma hora vai brotar, uma hora vai, e isso é o que a palavra ensina, irmãos. A mesma coisa são os dons. A palavra fala que num corpo há muitos membros e os dons são derramados. Para quê, irmãos? Para a edificação da igreja. Tem irmãos que têm um dom, outros têm outro dom. São dons. Se eu recebo um dom, o que eu tenho que fazer com esse dom? O dom que Deus derramou sobre a minha vida é para quê, irmãos? Não é para a edificação da igreja? Então esse dom vai ser usado para ajudar os irmãos, vai ser usado para crescimento da igreja. Esse dom que eu recebi, ele não pode servir para condenação daqueles que não têm esse dom. Não pode. Porque se eu não tomar cuidado, eu recebo um dom e aí eu quero que todos cumpram com aquilo que eu tenho que cumprir. E não. Eu cumpro por quê? Porque eu recebi esse dom. Então eu vou cuidar desse dom. Eu vou cuidar, eu vou batalhar por ele, eu vou ter que seguir adiante com esse dom até o fim, irmãos, até o fim. Eu não devo rejeitar esse dom, porque o dom é para a edificação da igreja, tem que receber com alegria. E a palavra fala que nós temos que buscar os melhores dons. Então os dons nós buscamos e nós recebemos, e cada um dos irmãos tem dons, uns de uma forma, outros de outra. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para viver em comunhão com os dons que nós recebemos. Porque vai ter situação que você vai lidar muito facilmente com uma questão, porque o seu dom vai te ajudar naquilo. Mas outro irmão já não vai lidar muito bem com aquilo. Você vai ter que ajudar esse irmão. Você vai ter que ajudar essa irmã. Porque você tem esse dom. Esse dom é para isso, irmãos. Então, a fé, por exemplo. A fé não é para todos? Não é para todos? Eu não tenho que ter fé? Cada irmão não tem que ter fé? Mas a fé também é um dom. Então tem pessoas que vão receber o dom da fé. Irmãos, essa pessoa, ela vai ter uma fé extraordinária. Essa pessoa, em meio às lutas, em meio às dificuldades, ela vai se manter ali e ela vai conseguir socorrer a muitos por conta desse dom que ela recebeu. Mas e se ela olhar para uma pessoa e ver que a pessoa está baqueada com uma situação tão simples? Ela vai poder condenar aquela pessoa porque ela suporta e a outra pessoa não suporta? Não. Não, pelo contrário. É diferente do mundo. No mundo as pessoas recebem um cargo, elas recebem para quê? Para ela se sobressair. Para ela se sobressair, ela ganha por aquilo, não é, irmãos? Quanto mais exaltada no mundo ela for, mais ela vai ganhar, mais prestigiada ela vai ser. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus é diferente. Quanto mais dons você receber, mais você vai servir. Quanto mais Jesus te usar, mais você vai servir. E a glória não vai poder vir da igreja, a glória vai ter que vir de Deus. Em que momento? Em que momento que vai vir essa glória? Irmãos, é no momento dele, é quando ele vier buscar a igreja, você vai ser glorificado junto com ele. Você vai estar salvo junto com ele. Durante a caminhada, irmãos, muitas coisas boas vão acontecer na vida daquele que trabalha, aquele que exercita misericórdia, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que se doa. Muitas coisas boas vão acontecer. Isso é certeza, mas a honra vai vir de Jesus, irmãos. Nós nunca vamos poder esperar honra e glória de ninguém. Não vai ter isso daí. Por que eu digo isso, irmãos? Primeiro porque a palavra diz. E depois porque quando eu olho para a vida dos apóstolos, irmãos, a vida dos apóstolos, a gente vê o quanto eles eram felizes, mas o quanto também eles eram perseguidos. Não é isso? E eles não desfaleceram, eles seguiram adiante batalhando. Seguiram adiante lutando. E o nosso exemplo, irmãos, é esse, não tem jeito. Onde eu estou aqui? Vamos lá. Versículo 21. Versículo 20 de novo aqui, irmãos. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é o que, irmãos? Quem que gerou Jesus? O Pai, né, irmãos? Não é isso? O Pai, nós amamos o Pai? Amamos o Pai. E quem foi gerado de Jesus, irmãos? Quem que foi gerado de Jesus? Cada um de vocês. Então, se eu amo aquele que enviou Jesus, eu amo aquele que, irmãos, que está acima de todas as coisas, eu também tenho que amar aqueles que são gerados por Jesus, aqueles que são gerados pela palavra. Não tem como eu amar a Deus e não amar os irmãos. Não tem como. E amar os irmãos é da forma que Jesus me ama. É se entregar, irmãos, é se entregar. É se entregar pelo irmão, é se entregar pela irmã. É a forma que nós temos para vencer, irmãos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, contra potestades, é contra o príncipe das trevas desse século, é contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, no mesmo ambiente que a palavra vai ter que frutificar em nós, é o ambiente onde o diabo quer operar. É onde os demônios, eles vão querer agir. É no mesmo ambiente que a palavra deve frutificar, irmãos. Então, não se enganem com conversas fiadas, não se enganem, irmãos, com ensinamentos que não condiz com o evangelho. A palavra ela é bem clara para nós, bem clara para nós. Nós não podemos seguir, né, no caminho da verdade, que é Jesus, enganados. Né? Não podemos, nós temos que ter os olhos bem abertos para isso, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 2, ó. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é, irmãos? A nossa fé. Irmãos, nós somos justificados pela fé. Sem fé, ninguém vai conseguir vencer. Fé é entendimento, irmãos. Sem entendimento, ninguém pode dizer eu tenho fé. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pelo quê, irmãos? Palavra de Deus. Então, os ensinamentos de Jesus, ele acrescenta na minha vida fé. Quanto mais eu aprendo de Jesus, mais fé eu tenho. Quanto mais eu me entrego à igreja de Cristo, mais fé eu tenho. Mais forte eu sou para quê, irmãos? Para lutar contra os principados e potestades. Porque os principados e potestades, eles querem nos arrastar para longe de Jesus. Eles querem nos arrastar para longe da comunhão dos irmãos. Essa é a verdade, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 concordam num. Então, no céu, irmãos, o Pai, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui diz, né, ó, porque 3 são os que testificam no céu, né? Versículo 7. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Então, no princípio era o Verbo, né, irmãos? E o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez o quê, irmãos? Se fez carne. Então, a Palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. Então, no céu, podemos dizer, é Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Então, Jesus, ele veio em carne. Ele, irmãos, ele trouxe a palavra do Pai, ele trouxe salvação, ele trouxe fé, ele trouxe tudo que nós precisamos. Quando ele voltou, quando ele ressuscitou e penetrou nos céus, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo. E hoje nós temos o Espírito Santo. Quando ele veio, ele passou pelas águas, batismo nas águas, batismo de sangue, irmãos. Então ele derramou sangue por cada um de nós, por cada um de nós. E o Espírito testifica disso tudo. E aí diz aqui, ó, versículo 9, ó, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então Jesus, quando ele veio como Filho de Deus, ele veio trazendo a palavra do Pai e não receberam ele. Não receberam por quê, irmãos? Porque a palavra que ele trouxe do Pai era diferente da palavra de um Deus que eles já tinham, o povo judeu ali. Então eles já tinham uma palavra, já tinham uma doutrina, já tinham ensinamentos, e Jesus trouxe um ensinamento diferente. Então eles não receberam o Filho. Quem não tem o Filho não tem vida. Então eles preferiram ficar com o Deus que eles tinham e abriram mão do Filho. E a palavra nos garante que para termos vida, nós temos que ter o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus veio revelando o Pai, não receberam o testemunho dele, e nós, irmãos, recebemos. Então nós temos que, cada dia, valorizar aquilo que nós temos em nossas mãos, irmãos. Nós temos algo precioso em nossas mãos. Nós temos salvação, temos libertação em nossas mãos. Mas temos que todos os dias tomar posse, irmãos. Tomar posse. Não é porque chegou até nós que podemos andar de qualquer jeito, não. Nós temos que tomar posse disso todos os dias. Por isso que a palavra fala que nós temos que, cada dia, tomar a cruz e seguir. Cada dia, irmãos. Negar a nós mesmos. Todos os dias nós vamos ter motivos, né, irmãos? Motivos pela palavra de negar a nós mesmos. A palavra vai nos dar isso. Temos que negar a nós mesmos para poder seguir adiante, irmãos. Versículo 13, né? Ó. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do seu Filho, do nome do Filho de Deus. Versículo 14, ó. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E essa é uma questão, irmãos, essa é uma questão muito importante. Porque muitas vezes nós pedimos, mas nós não pedimos segundo a vontade dele. Nós pedimos segundo a nossa vontade, irmãos. E a nossa vontade não vai prevalecer nunca, irmãos. Enquanto nós estivermos no caminho da verdade, nunca. O único interessado em que as nossas vontades muitas vezes sejam feitas é o diabo, irmãos. Ele é o interessado nisso. Então, muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos estar colocando as nossas orações não diante de Jesus, mas diante do inimigo. Porque, irmãos, tem coisa que a gente sabe que não devemos pedir. O apóstolo Paulo mesmo, quando ele recebeu o espinho na carne, o que ele pediu, irmãos? Então ele recebeu ali um espinho na carne, um anjo para esbofetear ele, o mensageiro de Satanás. Um anjo de Satanás para esbofetear ele. E o que ele pediu? Ele pediu para que se afastasse dele aquilo, não é isso, irmãos? A vontade dele era essa. Afasta de mim isso, porque eu não quero passar por isso. Eu não quero, não estou preparado, não quero, afaste de mim isso daí. Ele orou por 3 vezes e foi dito a ele o seguinte: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Jesus deixou claro para ele o seguinte, falou assim, ó, você foi um escolhido, foi dado um ministério nas suas mãos, você tem uma obra a realizar pelo meu poder, e agora você recebeu esse espinho na carne, e isso aí vai servir para você se fortalecer. A minha graça basta para você, e eu não vou te dar nada além disso. Nada além, irmãos. E aí o apóstolo Paulo entendeu, falou assim, então agora eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar em tudo isso que é um espinho na minha carne. É a tribulação, é a perseguição, é a fome, é a nudez, é tudo que vier. Eu vou me alegrar em tudo isso. Por quê? Porque eu sei que quando eu estiver fraco, então eu vou estar forte. Ele entendeu isso. São coisas, irmãos, que custa para nós entendermos. E nós temos que entender isso daí. Então, o que eu digo para os irmãos é assim, quando orar a Deus, a primeira coisa que temos que pedir, Senhor, derrama a sua graça sobre a minha vida. Nós temos que pedir a graça, irmãos. Se nós temos um exemplo de um homem que foi perseguido, o homem que foi preso, que foi chicoteado, o homem que à beira da morte ali, ele estava honrando a Jesus, ele estava defendendo a fé dele, ele estava firme. O que sustentou ele, irmãos? Não foi a graça de Deus? Então, se eu creio nisso, é o que eu tenho que pedir, irmãos. É o que eu tenho que pedir. Porque muitas vezes nós focamos num problema, numa dificuldade, e nós pedimos para nos afastar daquela dificuldade. E quando, na verdade, irmãos, muitas dificuldades vêm contra nós, e nós não temos que... ele não tem que afastar ela de nós. Ele tem que nos ajudar a vencer, irmãos. Que as dificuldades, o diabo, ele lança tropeço contra nossas vidas, é para nos derrubar. Mas, irmãos, estamos diante de Jesus, que é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Então, se ele derramar a graça dele sobre a minha vida, não tem diabo que possa me derrubar. Basta eu confiar e seguir adiante. Mas é a graça que nós temos que pedir. É lógico que não impede nós de pedirmos outras coisas. Mas se não recebermos, não podemos ficar frustrados, irmãos. Não podemos. Eu estou pleiteando algo, então eu vou orar por aquilo e Deus vai providenciar. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu duvido muito que se pedir sabedoria do alto, se pedir a graça, se pedir daquilo que nós temos que... Irmãos, eu duvido que ele não vai dar. Ele vai dar. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Versículo 15, ó.
E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então esse versículo 15, ele se cumpre na minha vida quando eu cumpro o versículo 14, irmãos. Olha de novo o 14, ó. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então tudo que eu pedir, eu vou pedir segundo a vontade dele. E aí vai se cumprir aqui o versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, quer dizer, toda vontade própria, irmãos, é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive no pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está onde, irmãos? No maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Irmãos, muitos ídolos existem. O ser humano, ele idolatra coisas, idolatra pessoas. Isso aí é fato, irmãos. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. O cristão, ele tem que fugir disso. O cristão, ele tem que saber que o mundo inteiro está no maligno. Nós estamos em Deus, estamos em Jesus. Nós temos que ser diferenciados. Quando eu ver o meu irmão que pecou, que não é para pecado que não é para a morte, eu devo orar por ele. Se alguém cometeu algum pecado que é para a morte, não adianta orar. Irmãos, se você vê que o seu irmão pecou, qual é a primeira coisa que você vai fazer, irmãos? Qual a primeira coisa que você faz quando você descobre que o irmão pecou? Vou dar 3 opções. Você condena ele. Alternativa A. Alternativa B. Você finge que não viu. Alternativa C. Você vai lá e orienta esse irmão. Qual que é a verdadeira, irmãos? A C. Glória a Jesus. Então você vai lá e orienta o irmão. O que acontece a partir daí? O que acontece a partir dali? O irmão entende que ele pecou. Ele entende que ele pecou. Ele entende que ele caiu numa transgressão. Ele entende que ele é fraco. Ele entende que ele é necessitado de Jesus. E o que ele quer, irmãos? O que ele quer? Ele quer seguir adiante. O que você faz? Ora por ele, ajuda ele, intercede por ele. Não é? Agora, você sabe que o irmão pecou. O irmão pecou. Irmãos, o que foi pregado ontem? Todo pecado gera morte. Verdade ou mentira, irmãos? Todo pecado gera morte. O problema não está no pecado. O problema está na vida de quem pecou. Aí você sabe que o irmão pecou. Você vai lá fazer o quê? Orientar ele, não é? Vai orientar ele. O que ele faz? Quem cuida da minha vida sou eu. Quem cuida da minha vida sou eu. E pronto, acabou. É eu e Deus. Irmãos, o que vai adiantar você orar por essa pessoa? O que vai adiantar? Essa pessoa não entende que pecou. Essa pessoa está contente com o pecado dela. Ela quer permanecer no pecado dela. Então, por essa pessoa, não adianta você orar. Por quê? Porque esse pecado é para a morte. Esse pecado, ele vai, irmãos. Ele vai. Se ela continuar no engano desse jeito, ela vai morrer. Se não estiver morta, ela vai morrer. Não tem o que se fazer. É isso que ele está dizendo. E ele diz, sabemos que todo mundo está no maligno. Mas nós não, nós somos filhos de Deus. Nós sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Então nós estamos em Jesus, nós conhecemos a salvação, irmãos, bem de perto. Bem de perto. Eu amo a Deus. Automaticamente eu tenho que amar os meus irmãos. Irmãos, a nossa referência, ela é Jesus. A nossa referência é Jesus. Eu posso ser referência para alguém. Alguns irmãos, o irmão ou a irmã pode falar assim, não, eu quero ter uma firmeza desse jeito, eu quero ter uma fé desse jeito. Cada uma das irmãs pode ser referência para alguém. Uma irmã pode falar assim, eu quero ter a firmeza que aquela irmã tem. Eu quero ter a fé que aquela irmã tem. Só que eu não posso exigir que eu seja referência para ninguém, irmãos. Se eu faço, você tem que fazer. Se eu ando com passos mais largos, você tem que andar com passos mais largos. Se eu venço esse obstáculo, você tem que vencer também. Irmãos, isso aí não. Isso não, sabe por quê, irmãos? Porque a fé não é igual para todos, a firmeza não é igual para todos, os dons não são igual para todos. Cada membro tem um dom, cada membro tem uma medida de fé. Cada membro tem, irmãos, tem a sua firmeza, o seu... Não tem jeito isso aí. Então ninguém pode cobrar de um outro membro que tenha a mesma força, que tenha a mesma... Não tem como isso daí, é impossível isso daí. Isso é falta de misericórdia, isso não entra no amor, não se encaixa na caridade, irmãos. Não se encaixa na caridade.
Não se encaixa. Hoje o cooperador Denis passou o dia inteiro aqui, irmãos. O dia inteiro aqui. De manhã até a tarde aqui. Eu passei aqui para ir no mercado comprar um negócio para o almoço, ele estava aqui. Aí, à tarde ele estava aqui. Ele passou o dia aqui. Todos os irmãos estão dispostos a deixar esposa, filho, casa, afazeres e vir para cá passar o domingo inteiro na igreja para mexer nas coisas, irmãos? Não. Eu tenho certeza que não são todos. Não são todos. Imagine se ele pegar e falar assim, bom, esse domingo aqui eu passei o dia inteiro aqui, eu consertei isso, consertei aquilo, então é o seguinte, domingo que vem eu quero outro irmão aqui para fazer isso. Se eu fiz, qualquer um pode fazer, vai ter que fazer. Isso é voluntariedade, irmãos. Isso é um dom. Isso é um dom. Isso não é para todos. Não é para todos. Então, assim em todas as coisas, irmãos, em todas as coisas. Vai ter irmão que vai ver o negócio caindo e não vai ter coragem de ir lá e arrumar. Vai ver caindo. Tem irmão que vai tropeçar no negócio e não vai ter coragem de catar o negócio e tirar dali. É isso. Isso não quer dizer que a salvação não está na vida dele. Isso não quer dizer que a salvação não está na vida dela. Então, quem tem força, quem tem coragem de fazer, irmãos, faça e faça bem feito. Vale a pena, irmãos, vale a pena fazer. Vale a pena pleitear os dons. Vale a pena trabalhar, irmãos, para Jesus. Vale a pena. Aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, irmãos, diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, quer dizer, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, irmãos? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se aonde? À destra do trono de Deus. Então, irmãos, quem que está? A palavra fala que quem é que está rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas? Está falando de mim. Eu estou lendo, é para mim que está falando isso. Então está falando para mim, olha Silvio, você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Você, Silvio, tem que deixar todo o pecado, o embaraço que tão de perto te rodeia. E você, Silvio, corre com confiança a carreira que foi proposta a você. E você olha para Jesus. É isso que está dizendo. Está dizendo, irmã Janice, olha, você, está rodeada de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha, Janice, você, deixa o pecado, deixa o embaraço, tão de perto rodeia. Corra com paciência a carreira que está proposta para você. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ele tinha um gozo proposto e ele venceu a cruz, ele desprezou a afronta e ele assentou à destra do trono de Deus. Olha que coisa, irmãos. E assim é para cada um dos irmãos que a palavra está dizendo. Então eu tenho que olhar, irmãos, eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho que olhar para a minha vida e saber do que eu tenho que lutar contra, o que eu tenho que deixar, para quem que eu tenho que olhar e saber o que está lá na frente me esperando. Eu não tenho que me preocupar, irmãos. Se o meu irmão, se a minha irmã está com 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade espiritual, eu tenho que saber que esse irmão, essa irmã tem que ser tratado, esse irmão, essa irmã tem que ser, tem que regar ali, tem que semear ali. Tem muita coisa a semear ali. Ah, mas o irmão está mais crescido do que eu. Irmãos, glória a Jesus. Vai ter que continuar semeando ali, vai ter que continuar regando ali, porque esse irmão, ainda que ele seja o mais adulto de todos, vai ter que crescer, irmãos. Vai ter que dar fruto até o último dia. Até o último dia vai ter que dar fruto. Até o último dia ele vai ser cuidado, vai ter que ser zelado. Não tem como membro nenhum falar assim, olha, eu estou numa estatura que não tem mais como ninguém me orientar. Agora é eu e Deus. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Vai ter situação que aquele irmão, aquela irmã, menorzinho, bebezinho, vai ter uma palavra para te dar, irmãos, ainda que você seja grande, ainda que você seja adulto na fé. Então o membro, por mais fraco que seja, por menos desonrado que ele seja, ele não está dizendo isso, não é imoral não, irmãos, não é moralmente, isso aí, desonrado é por falta de força, por falta de firmeza. Então não importa que ele não tenha firmeza o suficiente, que ele não tenha força demais, mas ele pode ser usado para ajudar o corpo, irmãos. Então, nós temos que pensar nisso todos os dias. E aí diz aqui, versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmãos, nós temos que estar animados. E a palavra compara cada um de nós com Jesus. Está dizendo, olha, Jesus ele tinha um gozo proposto, ele suportou contradições, ele suportou todas as coisas e ele venceu. Então, cada um de nós vamos passar por tudo isso e nós vamos ter que vencer.
Nós temos um gozo proposto, nós temos as promessas de Jesus, nós temos uma esperança, irmãos. Então, nós temos que lutar todos os dias com essa esperança. Nós temos que estar animados, embora nada, não vai ter nada, irmãos, muitas vezes não vai ter nada que contribua para nós estarmos animados. No mundo não vai ter nada que contribua. Muitas vezes, tudo vai contribuir contra, tudo vai contribuir para que você venha desistir. Assim como Jesus. O que incentivou Jesus a chegar até o último momento ali, irmãos, entregar o Espírito dele? O que foi que incentivou? Foi os homens. Os homens incentivaram Jesus. Os discípulos que andaram com ele incentivaram ele a ir mesmo para a cruz, a ir lá pagar o preço. Foi assim, irmãos? Não. Pedro falou, olha, o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus. Ali ele foi usado por quem, irmãos? O Espírito Santo. Mas depois, quando Jesus falou do que ele ia padecer, ele falou assim, não, você não tem que passar por isso, não. Não, lógico que não. Ali quem usou ele, irmãos? O diabo. Então vejam que Jesus ele não teve incentivo dos discípulos para cumprir o ministério dele. Ele não teve incentivo de homem, mulher, ninguém, nenhuma, nem da mãe dele, irmãos, nem a mãe dele. Quantas vezes a mãe dele interrompeu ele, sem noção, lógico, né, irmãos? Ele pregando lá para os doutores, ele lá no meio dos doutores lá, e com certeza ele estava deixando o povo impactado ali, irmãos, com o entendimento que ele tinha, ainda que pequeno, e depois de adulto mesmo. Quantas vezes a família dele quis tirar ele do foco? E ele foi lá e teve que empregar força, não é assim? É assim, irmãos. Então, Jesus é o nosso exemplo, é para ele que nós temos que olhar. Automaticamente, teve no decorrer da história os apóstolos que olharam para ele e venceram, e nós olhamos também, não é, irmãos? Nós seguimos aqui o exemplo de muitos que venceram, e nós também vamos vencer. E aí diz aqui, ó, versículo 4, ó, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Quer dizer, nós não chegamos ao que Jesus chegou, irmãos. Jesus resistiu até o sangue, nós não. Nós não chegamos ainda, nós não fomos pendurados no madeiro, nós ainda não passamos, irmãos, pela aflição máxima que nós temos que passar, e vamos passar por muitas aflições, por muitas situações. Versículo 5, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Irmãos, a disciplina que nós temos é o Evangelho, é o Novo Testamento, é o ensinamento que nós temos, é a matéria que nós temos para hoje, irmãos. É o que nós temos para seguir, os ensinamentos, o Novo Testamento, é o que Jesus nos deixou. Então eu não posso estar sem esse ensinamento, eu não posso abrir mão desse ensinamento. Esse ensinamento que vem da parte de Jesus, o Novo Testamento, ele vai vir açoitando a minha carne todos os dias. Ele vai vir nos corrigindo, irmãos. Mas qual é a finalidade desse açoite? Qual é a finalidade dessa correção? É que nós venhamos a desistir? Que a gente desanime? Que a gente vá para o lago de fogo? Não, a finalidade, irmãos, é que sigamos adiante. Temos que seguir adiante, temos que entender os pontos que nós erramos, acertar e seguir adiante. Nós temos que entender, irmãos, que a correção de Jesus vem para que nenhum de nós seja condenado com o mundo. Porque o mundo está condenado. O mundo está condenado por não crer em Jesus. O mundo está condenado por não vir para a luz, por preferir as trevas. E nós não podemos, naquele dia, ser condenado com o mundo. Naquele dia, o que nós queremos ouvir? Vinde bendito de quem, irmãos? Vinde bendito de meu Pai, né? Possui por herança o reino que está separado para vós desde a fundação do mundo. Por quê, irmãos? Porque tive fome, deste de me comer, tive sede, deste-me de beber. E aí ele se refere a isso a quem? Aos irmãos. Então, quando nós damos água, quando nós damos alimento, quando nós damos vestimenta aos irmãos, quando nós vamos visitar os irmãos na prisão, não é isso? Irmãos, quantas vezes estamos presos em tantas coisas e precisamos de libertação? E muitas vezes um abraço, né? Muitas vezes um abraço liberta, irmãos. Um abraço liberta. Muitas vezes um sorriso liberta. Um sorriso liberta. Uma cara fechada, muitas vezes, é uma prisão para alguém, não é, irmãos? Não é isso? É. Um sorriso, muitas vezes, liberta, não é? É. Então, temos que visitar uns aos outros, né? Em prisões, nós temos que visitar os doentes. E não é doença na carne, não, irmãos. É doença na alma, é doença no espírito. A pessoa está mal mesmo. Né? Tem que ser visitada. E como que é visitada, irmãos? É se achegar a ela, essa pessoa, esse irmão, esse membro. Se achegar. E quando fazemos aos pequeninos, nós estamos fazendo a quem? A Jesus. Então,
Quer estar bem com Jesus? Esteja bem com os irmãos. Quer valorizar Jesus? Valorize os irmãos. Quer abraçar Jesus? Abraça os irmãos. Quer se entregar a Jesus? Se entrega aos irmãos. Não é assim, irmãos? É assim. Ah, mas eu não vou me sujeitar. Eu não vou me sujeitar a homem nenhum, mulher nenhuma. Irmãos, Jesus, ele se sujeitou ao Pai. Ele se sujeitou ao Pai. E o Pai não falou para ele, olha, vai ao mundo, lá você vai ser um rei, lá você vai pegar a sua espada e vai fazer uma tragédia lá e ninguém vai ser contra você não, porque eu estou contigo. Foi isso que o Pai falou para ele? Não. O Pai falou, ó, você vai lá e você vai se entregar pela igreja. Você vai estabelecer uma igreja lá e você vai se entregar por ela. Você vai lá e você vai servir. Servir. Foi isso que ele fez, irmãos. Então o próprio Deus, ele veio para servir. E nós, como homens e mulheres, pecadores que somos, porque a nossa natureza é carnal, é diabólica, é pecadora, e nós só estamos de pé, e só estamos porque ele nos cobre com seu sangue, ele nos cobre com a sua graça, por isso nós estamos de pé. E muitas vezes, como homens e mulheres, nós não queremos nos sujeitar a nada, irmãos. A nada. Nós queremos estar sempre por cima, nós achamos em nós, encontramos em nós qualificações que não existem, irmãos. Não existe. Não existe. Quando nós olhamos para Jesus, homem, irmãos, Jesus, homem, não tinha formosura nenhuma ali. E ali não está falando da aparência dele, não. Não está falando da cor da pele, não está falando do... Não, não é isso, não. Não tinha aparência nenhuma, por quê, irmãos? Porque quem olhava para ele, segundo o mundo, ele não tinha nada a oferecer. Ele próprio falou, ó, quer me seguir? Pode me seguir, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho nada a oferecer para vocês. Quando ele envia os discípulos para levar a palavra dele, levar a cura, levar a libertação, ele envia os discípulos sem nada. Olha, vocês vão sem nada, vocês não levem nada com vocês. Por quê? Porque a mesma finalidade a que ele veio, ele queria também enviar os discípulos. Vocês vão para levar aquilo que eu trouxe. Vocês vão levar a palavra da verdade, vocês vão levar a libertação, vocês vão levar a salvação. Somente. Vocês não vão levar ouro, não vão levar prata, não vão levar nada. É assim. E conosco, irmãos, não é diferente. Então ele vem nos ensinando a andar como ele andou. Versículo 6, ó. Porque o Senhor corrige ao que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os referenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes do que, irmãos? Da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, nos exercitados por ela. Irmãos, ser exercitado pela correção. Poucos querem a correção. Poucos querem receber a correção. Isso é do ser humano. O ser humano ele não quer ser corrigido. O ser humano ele não quer passar por dificuldade. O ser humano ele não quer passar frio, ele não quer passar fome, ele não quer passar sede. Ele não quer isso, irmãos. O ser humano não quer. E Jesus fala que quando nós recebemos a exortação, quando nós somos exercitados por essa repreensão que vem dele, irmãos, nós somos mais que vencedores. Assim como uma criança ela tem que ser corrigida, ela tem que ser ajudada em tudo. Assim somos cada um de nós. Cada um de nós temos que ser instruído durante todo o tempo da caminhada, irmãos. Todo o tempo, não importa a idade que nós temos, não importa a estatura espiritual que nós temos. Temos que ser corrigidos, temos que ser orientados, temos que seguir no caminho da salvação, que é Jesus. Então quando ele fala, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, irmãos. Se ele é o caminho, então as palavras dele é o caminho. Se ele é a verdade, então a palavra dele é a verdade. Se ele é a vida, então a palavra dele é a vida. E a palavra dele é o que nós temos. Aí quando ele fala, ouvisto o que foi dito, eu porém vos digo, irmãos, quando ele fala ouvisto o que foi dito, é o que a nossa carne, ela se agrada. Agora, quando ele diz, aí o negócio é difícil, aí nós temos que empregar força mesmo, irmãos. Cada um de nós. Se não empregarmos força, estamos perdidos. Por quê? Que é tão fácil seguir o que a nossa carne tem vontade e quão difícil é fazer as coisas de Deus, irmãos. Por menor que seja o mandamento da palavra, não importa o que seja, irmãos, tudo que você se propor a fazer pelo reino de Deus é muito complicado, é difícil, irmãos. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Ali tem que pôr uma buchinha ali, ó. Tem que pôr uma buchinha de drywall ali, ó. Uma buchinha que custa 50 centavos, não é? Ela tem um furo ali. Se tiver, vai ter que ser aberto um pouquinho do furo só, porque está um furo de um parafuso ali, vai ter que aumentar um pouquinho o furo, colocar a bucha e apertar.
o parafuso. Irmãos, isso está na minha cabeça há meses. Não é, irmão? Há meses está na minha cabeça de colocar a bucha ali. E se fosse na minha casa, irmãos, se fosse na minha casa, teria colocado ou não, irmãos? Por quê? Por que teria colocado? Porque seria por pressão e por violência, não é isso? Que a mulher ia ficar no meu ouvido até eu colocar. Ia ser por pressão, por violência, eu ia ter colocado isso aí. Mas aqui não é assim, irmãos. Não é? Então é muito difícil, porque Jesus ele não pesa a mão. Jesus não pesa a mão. E aí eu estou dizendo algo material ali. Mas e a oração, e a leitura da palavra, e a misericórdia, e o perdão? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes? Quanto que a palavra fala de perdão? Quantas vezes nós pregamos acerca do perdão? O perdão, irmãos, é uma necessidade, primeiramente para mim. Eu devo perdoar. Agora, se eu perguntar para os irmãos, quem tem dificuldade de perdoar? Irmãos, nós temos dificuldade. Por quê? Porque a nossa carne não quer perdoar. Então, para perdoar, nós temos que andar no Espírito. E temos, não tem jeito, irmãos. Isso tem que ser determinado em nossas vidas. A misericórdia, nós temos que ser misericordioso. Por quê? Porque Jesus é misericordioso. Então não tem como eu escolher em ser ou não ser. Eu tenho que decidir por ser e pronto, acabou, irmãos. Decidir por ser. E muitas coisas vai ser assim. Não tem como eu vou ler a palavra, sim ou não. Se eu quiser ler, eu leio. Se eu não quiser, eu não leio. Não tem isso daí, irmãos. Se eu não ler a palavra, eu não vou me alimentar da palavra. Pronto, acabou. Mas a fé vem pelo ouvir, então eu vou ouvir quando o irmão pregar. Não vai ser suficiente, irmãos. Não vai ser suficiente. Sabe por que não vai ser? Porque nós temos oportunidade de ler. Nós temos oportunidade de ler. Se a pessoa ela for cega e ela não conseguir ler, aí tudo bem, ela não tem como ler. Aí ela vai ter que ouvir mesmo. Mas se a pessoa, irmãos, se a pessoa pode ler, ela tem que ler. Tem que se alimentar da palavra. É o nosso alimento. E assim, irmãos, é em cada área de nossas vidas. Tudo é assim. O perdão é assim. Não tem como escolher. Eu vou perdoar, não vou perdoar. Eu não consigo perdoar. Se eu não consigo perdoar, eu tenho que orar a Deus e pedir que Ele me ajude, irmãos. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Ele dá liberalmente. Ele não vai lançar em rosto, não. Não é assim? É assim que tem que ser. Não tem jeito. Então, a palavra diz aqui, olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Ele tinha um gozo proposto e Ele venceu. Ele suportou a cruz. Irmãos, se nós olharmos para Jesus, nós vamos suportar tudo. Se nós olharmos para A, B, C, não vamos vencer nada, irmãos. Não vamos. Então a palavra é clara aqui, né? O autor de Hebreus deixa claro, olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. A fé, irmãos, começa por Ele. E nós vamos ter que, quando Ele vier buscar a nossa fé vai ter que estar avivada, irmãos. Senão estamos perdidos. Amém? Jesus abençoe grandemente os irmãos. Vamos orar.